Frankenstein. Esse nome já traz uma imagem na cabeça na hora, né? Mas e se a imagem que todo mundo tem estiver, na verdade, completamente errada? E se o verdadeiro monstro dessa história não for quem a gente sempre pensou? Pois é, quando se fala em Frankenstein, é quase automático pensar nisso aqui. Um monstro gigante, com a pele meio verde, uns parafusos no pescoço, que mal consegue falar. É uma figura clássica do cinema de terror, com certeza. Só que essa imagem é uma baita simplificação que acaba escondendo uma história muito, mas muito mais profunda e trágica. A grande virada, a grande pergunta que o livro original da Mary Shelley joga na nossa cara é justamente esta. E se o monstro de verdade não for a criatura, e sim o seu criador? Ok, então vamos fundo nisso e desvendar essa história como ela foi pensada lá em 1818. Para a gente entender essa história direito, a gente precisa voltar para o coração do romance, a relação super complexa e, no fim, devastadora entre o criador, Victor Frankenstein, e a sua criação. Então, quem é o Victor Frankenstein? Ele não é aquele cientista maluco de filme, sabe? Pelo contrário, ele é um jovem estudante, um gênio, movido por uma ambição assim, gigantesca, desvendar o segredo da vida. O objetivo dele é quase nobre, mas a obsessão é tanta que ele fica cego para as consequências do que ele está fazendo. E aqui está o momento que muda tudo. No exato instante em que a criatura abre os olhos, Victor não sente orgulho, ele sente horror, pavor. E em vez de acolher, de cuidar da sua criação, ele foge, abandona ela ali. Esse ato de rejeição imediata é ele que dá início a toda a tragédia que vem depois. Olha só que interessante essa comparação, ela resume perfeitamente o conflito. De um lado, o Victor, que busca a glória, quer ser tipo um deus, sabe? Desvendar os maiores segredos da ciência. Do outro lado, a sua criatura, que tem um desejo muito mais simples, muito mais humano. Ela só quer carinho, amizade, um lugar no mundo. São objetivos totalmente opostos, que nasceram do mesmo evento. Agora, vamos fazer uma coisa que o cinema quase nunca fez. A gente vai dar voz para a criatura. Vamos ouvir o lado dela da história, que, na real, é um verdadeiro pedido de humanidade. Pode esquecer aquela figura que só grunhe e anda torto. No livro da Mary Shelley, a criatura é incrivelmente inteligente. Ela aprende sozinha a ler, a falar, a entender as emoções humanas só de observar as pessoas de longe. Ela é articulada, é sensível e é capaz de sentir um amor e uma dor muito profundos. E essa citação aqui, nossa, ela muda completamente a nossa empatia. A própria criatura lamenta: sou um desgraçado. Tenho amor em mim, mas fui rejeitado. Tenho bondade, mas sou tratado como um demônio. Isso com certeza não é a fala de um monstro sem razão. É o lamento de um ser consciente que está sofrendo com a solidão e com a injustiça. E aqui que está o pulo do gato. A maldade da criatura, ela não nasce com ela. Os atos terríveis que ela comete mais pra frente são uma consequência direta do jeito que ela é tratada. É uma resposta à rejeição constante, ao medo e à violência que a sociedade, e principalmente o seu criador, jogam em cima dela. Isso tudo nos faz entender que Frankenstein é muito, mas muito mais que uma história de terror. É uma obra cheia de questões filosóficas importantíssimas. Vamos ver agora como isso se desenrola nos grandes temas do livro. O livro é um prato cheio de reflexões que valem até hoje. A responsabilidade da ciência. Qual é o limite para nossa busca por conhecimento? A ambição sem medida que leva à ruína. A dor da solidão, da rejeição. A busca por uma identidade. E talvez o mais importante de tudo, a ética das consequências. A falha do Victor em cuidar daquilo que ele mesmo criou. É por causa desses temas tão universais que, mais de 200 anos depois, Frankenstein continua sendo uma obra absurdamente relevante. O legado de 1818 é, sem dúvida, eterno. As perguntas que a Mary Shelley fez lá atrás não só praticamente inventaram o gênero da ficção científica, mas elas ecoam diretamente nos maiores debates éticos e tecnológicos que a gente tem hoje em dia. Pensa só na inteligência artificial. A gente está criando mentes digitais, com potencial para aprender e, quem sabe, até sentir. Qual é a nossa responsabilidade com elas? A história do Victor e da sua criação é um baita alerta. Ou então na engenharia genética. Com ferramentas como o CRISPR, a gente tem o poder de editar o código da vida. A ideia de brincar de Deus, que era ficção pura para Shelley, hoje é uma realidade científica. E a clonagem? Levanta as mesmas questões sobre a identidade, alma e o direito de se criar uma cópia de outro ser vivo.
O debate ético é exatamente o mesmo que Frankenstein propôs. Toda essa discussão sobre os limites da criação, sobre responsabilidade, ela não começou no Vale do Silício ou nos laboratórios de biotecnologia. A pergunta começou aqui, em 1818. Isso mostra de um jeito brilhante o impacto duradouro dessa obra. Por isso, o Frankenstein não é só um clássico da literatura. É um pilar da nossa cultura. É uma ferramenta fundamental para a gente pensar sobre progresso, sobre ética e sobre o que significa ser humano num mundo que não para de mudar. E no fim, a gente fica com a mesma pergunta que Mary Shelley deixou no ar há mais de 200 anos, uma pergunta que, a cada dia que passa, se torna mais e mais urgente. Só porque a gente tem o poder de criar alguma coisa, a gente deveria